Fala, meus queridos, professor Eduardo Toledo aqui. Seja bem-vindo ao curso de instalações hidrossanitárias. Na aula de hoje, aula de número 10, vamos dar continuidade ao assunto que foi iniciado na aula 9, onde começamos na parte do curso de instalações a falar sobre água quente. Lembramos que já abordamos aqui neste curso água fria, esgoto sanitário, agora água quente. Ok? Bem, os objetivos da aula, em primeiro lugar, é destacar os principais sistemas utilizados para aquecimento de água, para fornecer água quente. A gente vai ver que eu tenho o sistema elétrico, sistema a gás e o sistema solar. Além também de destacar os principais materiais utilizados na instalação de água quente. E aqui, pessoal, nós vamos dar ênfase às tubulações utilizadas, tubulações e conexões. Nós vamos ver que o material mais utilizado, os materiais mais utilizados, temos o cobre, também o PPR, o CPVC e o PEX, Então vamos dar início. Aqui foram algumas referências que eu utilizei na elaboração da aula e deste material. Bem, como destacado, pessoal, na aula de número 9, nós vimos um pouquinho sobre a norma de instalações prediais de água quente, que é a 7198 de 93, e também destacamos as principais terminologias, bem como as modalidades de fornecimento de água quente. Nesta aula, vamos falar dos principais sistemas de aquecimento e também o material das principais tubulações utilizadas. Sistemas de aquecimento. Então, vamos começar pelo sistema elétrico, que é o mais conhecido aí. Então, nesse sistema de aquecimento, pessoal, a energia elétrica ela é utilizada como fonte de aquecimento da água. O aquecimento se dá, pessoal, a partir de um efeito bastante conhecido, chamado de efeito Joule, onde uma corrente elétrica passa por um dispositivo resistível. Esse dispositivo transforma a energia elétrica em energia térmica e aquece a água em contato com esse dispositivo resistivo, também se aquece. Dos sistemas que nós vamos estudar na aula de hoje, ele é o mais simples de todos, e também o mais conhecido e o mais utilizado também, justamente pela sua simplicidade. No entanto, ele é o que apresenta o maior custo, não o custo de implementação, o custo de instalação. É o maior custo considerando um tempo de uso, a longo prazo. E os aquecedores elétricos, pessoal, como vimos na aula 9, eles podem ser de passagem, ok? Ou podem ser de acumulação. E aí, nos aquecedores de passagem, o aquecimento da água é feito de forma instantânea, quando essa água entra em contato com a parte do equipamento que está aquecida. São exemplos de equipamentos que utilizam esse sistema instantâneo de aquecimento da água. O chuveiro elétrico, vou destacar aqui com o pincel. O chuveiro elétrico, a torneira elétrica, alguns aquecedores automáticos de água, Já no sistema de aquecimento por acumulação, que é mais conhecido como boiler elétrico, é um sistema que proporciona um maior conforto, pois a água é inicialmente aquecida, reservada, ou seja, mantida num reservatório, e esse reservatório é o boiler, ok? E depois, quando for utilizada, coleta-se essa água que está armazenada no boiler, ok? Ela
proporciona um maior conforto essa modalidade? Porque eu tenho uma maior vazão, né, nos equipamentos elétricos, né, e eu não preciso diminuir o fluxo de água, como é comum fazer-se em chuveiro elétrico. Eu reduzo um pouquinho, eu fecho um pouquinho o registro, né, para que o volume de água reduza e eu tenha água a temperatura mais elevada. Isso não é necessário. Deste modo, eu consigo ter uma vazão, né, uma quantidade maior de água no mesmo intervalo de tempo, tá bom? Por isso eu consigo maior conforto ao usuário. Vou até destacar essa palavra aqui, né? Conforto ao usuário. Esses aquecedores, eles fornecem água quente de imediato e na temperatura desejada, né? Eles podem ser utilizados para vários equipamentos, né? Quanto que o aquecedor de passagem ele é limitado a um equipamento, basicamente, né? Ele faz parte daquele sistema individual e não depende da pressão do equipamento para o bom funcionamento. E aí, na instalação desses aquecedores elétricos, né, deve ser observado algumas condições. A alimentação de água fria do aquecedor de acumulação deve ser feita por canalização de material resistente à temperatura, né? Ok? Não pode ser aquele material de PVC comum que não resiste à temperatura mais elevada, ok? Porque pode acontecer uma volta de parte do fluido para essa tubulação. O ramal de alimentação de água do aquecedor de acumulação deve ser derivado da coluna de distribuição e deve ser colocado um registro de gaveta e uma válvula de segurança. A gente vai falar sobre essa aqui, pessoal, é uma válvula de alívio de pressão, tá bom? Até anotar aqui, ó. Deve-se instalar o aquecedor de acumulação em local que possui um fácil acesso, né? Um fácil acesso. O mais próximo possível dos locais onde será utilizado para consumir água quente, né? Assim como o reservatório de água fria também, né? Comumente conhecido como caixa d'água, né? E aí é preciso pensar em um espaço também para fazer a manutenção desse reservatório, né? Do boiler. É necessário que exista uma tubulação para drenagem, né? Ok? E ela seja provida de um registro próximo do aparelho, né? Aquecedores individuais não deverão alimentar um número maior de pontos de consumo que indicado pelo fabricante, né? Aqui estou falando em situações onde o aparelho de aquecimento é individual, né? Ele deve aquecer apenas a quantidade de dispositivos que o fabricante do aparelho prevê, ok? Justamente senão eu não vou ter uma distribuição compatível com a necessidade do usuário. Aqui, pessoal, nós temos uma imagem que mostra o sistema de aquecimento elétrico, né, por acumulação. Então, se a gente for avaliar, né, esse aqui, pessoal, é o reservatório de água fria, né, ok? E até puxar para escrever o nome que não é necessário, reservatório de água fria, ok? Aqui a gente tem reservatório de água quente, né? Esse aqui é o boiler, ok? Temos aqui, pessoal, aquela válvula de alívio, né? Ok, deve ser instalada, né? Essa válvula tem a principal função, né, de permitir a saída, né, descarregar a pressão do sistema, né, e permitir a saída para que não acumule uma pressão e eu tenha problema nas tubulações. Ok? Aqui eu tenho justamente a tubulação que deve ser
tubulação resistente, né? O que estava escrito no slide anterior? Tubulação que deve ser resistente a temperaturas, né? Vou colocar aqui. Temperaturas maiores, ok? Perceba que eu tenho a alimentação, ó, a água sai daqui, né? Vou fazer o caminho aqui. A água sai do reservatório de água fria, né? Conhecido como caixa d'água. Aqui eu já tenho um registro, perceba? Ok? Que eu posso fazer manutenção nessa parte todinha que a água não desce. E aqui, pessoal, olha, eu já tenho uma derivação da coluna de distribuição, né? Vou chamar assim, ó. Derivação da coluna de distribuição. Né? No slide anterior, diz que a alimentação do reservatório de água quente, né, do boiler, tem que ser por meio de uma derivação da coluna de distribuição de água fria. Tranquilo? O que mais que a gente pode observar aqui nessa imagem? Né? Aqui nós temos já a distribuição, olha, de água quente. Quando a gente for falar de sistema de aquecimento solar, vou explicar melhor o funcionamento desse equipamento aqui que é o boiler. Então não vou dar tantos detalhes agora para evitar repetir a informação. Mas de modo geral, pessoal, aqui no interior eu tenho armazenamento de água, né? A água aqui no reservatório, ela vai ser aquecida por um dispositivo resistivo, né? Que está aqui na parte central do equipamento, né? É semelhante àquele utilizado em chuveiros. Esse dispositivo resistivo aquece a água por conta da diferença de temperatura, ela vai criar uma espécie de camada aqui no interior desse boiler. Então a água a temperaturas mais elevadas vão ficando na parte superior do boiler. À medida que a água a temperaturas mais baixas vai ficando na parte mais baixa do boiler, por conta da diferença de densidade ou de massa específica desse fluido, né? E aí, à medida que a água vai ficando na posição mais alta, ela vai sendo coletada por esse trecho e vai ser distribuída na rede utilizada nos equipamentos, ok? Basicamente dessa forma aqui, tá? Aqui eu tenho uma tubulação, vou marcar até de outra cor, de verde, olha, justamente que é ligada, ó, acompanhei, que é ligada a um dreno, né? Então eu tenho aqui, vou colocar de outro verde aqui. Ok? A drenagem do aquecedor ou da válvula de alívio. Temos por aqui. Aqui tem algumas informações extras de algumas normas complementares para um melhor dimensionamento e melhor compreensão do funcionamento do sistema de aquecimento utilizando energia elétrica. Então tem a NBR 14.011, né, de 2015, aquecedores instantâneos de água e torneiras elétricas, e 12 e assim por diante, tá bom? Bom, o próximo sistema de aquecimento que nós vamos tratar é o sistema de aquecimento a gás. Nesse sistema de aquecimento, pessoal, utiliza-se a queima, né, do gás justamente para fornecer energia para o fluido, que é a água, e aquecer essa água, né? O gás utilizado principalmente é o GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, ou também o GN, que é o gás natural. E aí, o gás natural é fornecido em cilindros, né? É chamado de gás encanado, gás engarrafado, e o GLP é o tipo mais comum de gás no Brasil, né? Que geralmente está presente no botijão de gás utilizado nas residências para ligar no fogão, né? E utilizar para consumo.
Os aquecedores a gás, pessoal, assim como os aquecedores elétricos, eles podem ser basicamente dois tipos. Ou podem ser também de passagem, vou destacar aqui com marca-texto, olha. Podem ser de passagem ou ainda de acumulação. Para este modelo de aquecimento a gás, né, este modelo que eu me refiro, sistema de aquecimento a gás, né, o aquecimento é realizado de forma muito parecida com o fogão, né? Possui um queimador, que é análogo à chama do fogão, é envolvido por uma serpentina, né, que são canos geralmente de cobre, enrolados, né, por onde a água passa, e aí a chama está abaixo dessa serpentina, a chama transmite calor para a tubulação de cobre, geralmente, e este para o fluido, que é a água, e assim eu tenho o aquecimento da água. Se o modelo for de passagem, pessoal, quase sempre basta abrir a torneira, né, para o aquecimento ligar de forma automática e aí correr água de forma aquecida, né? É claro que é preciso fazer um ajuste para a temperatura desejada e isso vai depender também do equipamento de passagem utilizado, tá bom? A vantagem desse tipo de sistema é que eu tenho economia em relação ao sistema elétrico, né, e eu tenho maior conforto, né, na hora do banho. Geralmente esse aquecimento de passagem a gás é utilizado geralmente para o chuveiro elétrico. E uma outra opção do sistema de aquecimento a gás é o aquecedor por acumulação, que ele armazena a água aquecida e depois dá um destino quando for necessário o seu uso, né? É de fácil instalação, né? E atende mais de um ponto de consumo simultaneamente. Essa é a principal vantagem desse sistema de aquecimento a gás por acumulação, sim? Aqui, pessoal, nós temos uma imagem que mostra basicamente como ocorre o funcionamento do equipamento de aquecimento a gás de passagem. Então, eu vou trocar aqui para o branco para mostrar aqui para vocês. Então, pessoal, olha, por aqui, né, nós temos, deixa eu mostrar aqui primeiro aqui, nós temos o gás, tem que ser ligado a uma rede de gás, né, e aí eu faço a regulagem da quantidade de gás que vai passar por aqui. Essa parte aqui, pessoal, é o queimador, tá bom? É o queimador. Beleza? Então, eu consigo regular a altura dessa chama, né? Aqui nós temos as serpentinas, que são tubulações de cobre, né? Enoveladas desse jeito, parecendo bobinas elétricas, né? E aí, pessoal, nós temos a entrada de água fria por aqui. Veja bem, isso aqui tá a entrada, né? Entrada de água fria. A água fria entra por aqui, pessoal. Começa a passar por essa serpentina, olha, veja. Até fazer uma indicação com setinha aqui. Começa a passar por essa serpentina. À medida que ela vai passando, né, a tubulação de cobre está aquecida, né? Por conta dessa chama aqui, né? Por conta do queimador. À medida que ela vai passando, e aí ela vai se aquecendo, né? Por conta do número de voltas. Ela vai se aquecendo até sair do outro lado. Olha, aqui ela já sai com a temperatura bem maior do que a temperatura que ela entrou. Isso aqui é a saída. E aí, pessoal, a temperatura da água que vai sair aqui depende de vários fatores. Nós temos, para aquecimento aqui a gás de forma por passagem, nós temos aquecedores mecânicos e também temos aquecedores eletrônicos. No mecânico, eu vou precisar regular a altura da chama e a quantidade de água que está entrando, né? Já o elétrico, o eletrônico, eu consigo regular a temperatura da água que vai sair. E aí sim, eu não preciso mexer nessa configuração, tá bom? E aqui, ó, pessoal, tem um sistema de exaustão, né? Justamente para o gás da queima, resultado da queima, né? Sair, ok? Aqui
está destacado nessas imagens aqui, pessoal, aquecedores, né, de passagem individual, geralmente para um equipamento só, para o chuveiro, né? São aquecedores muito utilizados em edifícios multifamiliares, né, em conjunto de apartamentos, né? A gente pode observar justamente aquilo que a gente viu nas outras imagens. Olha, água fria entra por aqui, né? Vou mudar aqui, olha. Eu tenho água fria, né? Entrando por aqui, sobe, passa pelo conjunto de serpentinas que está ali dentro, né? Depois desce aqui. E aí, aqui nós já temos água quente, né? Vale lembrar, aqui está o gás, né? Tubulação de gás, ok? Nós temos aqui registros, né? Para uma tubulação como para outra, ok? Nessa parte de cá, olha, nós temos justamente a exaustão. A exaustão, né? Se a gente observar bem nessa figura aqui, a primeira da direita para a esquerda, mostra como deve ser feita essa exaustão, né? Ok? Justamente para evitar que esse gás fique nesse ambiente aqui, tá bom? Tem que se prever um destino correto para ele. Aqui tem um pequeno vídeo que trata um pouquinho... Fique ligado nesta dica quente Rinnai. Existem duas categorias de aquecedor: os mecânicos ou convencionais e os digitais ou eletrônicos. Mas qual a diferença entre os dois? Os aquecedores mecânicos são mais simples. O ajuste da temperatura é feito manualmente, equilibrando a altura da chama e o fluxo de água. A maioria dos aparelhos mecânicos é de exaustão natural, com exigências mais rigorosas quanto à ventilação e mais suscetíveis aos efeitos do vento. Existem também os de exaustão forçada, que utilizam uma ventoinha para ajudar a expulsar o gás queimado. Os aquecedores mecânicos geralmente são mais baratos, e quando de exaustão natural, nem precisam de energia elétrica para funcionar. Já os aquecedores digitais oferecem muitas vantagens. O controle da temperatura é mais preciso, sendo feito através do controle digital. A placa eletrônica mantém a temperatura da água constante, mesmo com variação do fluxo de água. A altura da chama é monitorada pela placa, o que otimiza o consumo de gás. Os aquecedores digitais têm exaustão forçada e câmara de combustão blindada, mais resistentes ao vento e mais duráveis também. Mecânico ou digital, os aquecedores Rinnai são as melhores opções para um banho confortável, seguro e econômico. Os aquecedores Rinnai foram feitos para durar. Basta seguir as instruções de limpeza e fazer todas as manutenções periódicas. Fique ligado, em breve mais uma dica quente Rinnai. Bom, aqui já temos na imagem à direita um exemplo de... Vou trocar aqui para o vermelho. Aquecedor, né, a gás, mas por acumulação. Perceba, nesse caso, o dispositivo ele possui dimensões maiores, uma vez que eu tenho que armazenar o volume de água aquecido para depois distribuir, né? E aqui à esquerda tem uma imagem que mostra justamente as partes que constituem este sistema, né? Se a gente observar bem, pessoal, aqui, olha, é por onde entra a água fria, né? Que vem lá da rede de distribuição, ok? Aqui é a água fria, ok? E nesse outro trecho aqui, é por onde sai a água já aquecida para consumo, né? A água quente. Aqui nessa parte de cima nós temos o sistema de exaustão, né? É o exaustor, ok? Podemos observar também
Esse número 7 aqui é o pezinho para ele não ficar em contato direto com o sólido, né? Um outro item aqui que é importante, esse aqui, ó, que é a câmara de combustão. Câmara de combustão. E nessa câmara de combustão, pessoal, é o que acontece a queima, né? Justamente para aquecer os dispositivos que estarão em contato com a água. Beleza? Aí nós temos também a porta da câmara de combustão, né? O aquecedor automático, entre outras tantas coisas. Então, observando o desenho esquemático, podemos reescrever aqui na figura, né? Então, aqui nós temos a exaustão. Ok. Aqui, a água fria, né? Entrando. Do outro lado, a água quente saindo, né? Ok, tem uns pezinhos aqui, a gente pode observar, né? O sistema de regulagem aqui, olha. Sistema de regulagem, né? Tem um termostato, faz a regulagem direitinho. No interior a gente pode observar a câmara. Bom, algumas informações importantes sobre o sistema de aquecimento a gás podem ser obtidas a partir dessas normas aqui, né? Então, tem a NBR 16.057, Sistema de Aquecimento a Gás, né? Projeto e instalação. A NBR 5899 de 95, Aquecedor de água a gás instantâneo, entre outras normas que serão utilizadas quem for desenvolver um projeto de sistema de aquecimento a gás. Importante. Bom, agora a gente passa para o sistema de aquecimento solar, né? E para esse sistema de aquecimento, eu coloquei algumas informações extras, porque é o sistema de aquecimento que está em evidência no momento, né? A gente vai discutir um pouco por que ele está mais em evidência nesse momento. Então, por conta da escassez da energia elétrica, né, uma vez que a energia elétrica utilizada aqui no Brasil é de natureza basicamente de usinas hidrelétricas, né, e por conta de intempéries da atmosfera, né, e nós temos diminuição do nível de água e a gente tem problema de abastecimento de energia, né? E aí, por conta disso, eu tenho um aumento das tarifas de energia elétrica. A energia solar vem sendo adotada em grande escala em segmentos de aquecimento de água, né? Como uma fonte alternativa aí para o aquecimento. Com o desenvolvimento da tecnologia, os custos do sistema de aquecimento solar, que nas primeiras vezes que foram utilizados, né, nos primeiros projetos desenvolvidos, assim que essa energia começou a ser utilizada em escala maior, né, reduziu-se bastante os custos para a implementação do sistema. E aí fazendo com que o custo-benefício desse sistema, a longo prazo, acabe sendo viável. Este sistema apresenta vantagens e desvantagens, assim como todos os outros sistemas, né? Aqui eu vou destacar com mais clareza as vantagens e as desvantagens. Falando inicialmente sobre as vantagens, né, a primeira vantagem notória é a economia de energia, né? Uma vez que eu tenho uma economia da ordem de 35% na conta de luz, só utilizando este sistema de energia solar para aquecimento de água. É um sistema que possui fácil manutenção, a manutenção praticamente é inexistente, né? Basicamente eu tenho que verificar, né, a cada 6 meses pelo menos, as placas que são os coletores, né, e fazer a limpeza, né? Mas a limpeza qualquer usuário pode fazer, né? Muito simples. Porque também utiliza-se de uma fonte de energia que é basicamente inesgotável, que é o sol, né? Então, não produz nenhuma poluição ambiental, chama-se energia solar de energia limpa, né? Pelo menos não de forma direta, a gente sabe que nenhuma produção de equipamento é totalmente desprovida de poluição ambiental, né? E a gente está avaliando aqui a geração dessa energia, não a produção dos equipamentos que serão utilizados para essa geração. Por isso que a gente está falando que a produção não
polui o meio ambiente, né? E agora para algumas desvantagens. Existem outras vantagens, elenquei as principais aqui. Como depende exclusivamente da radiação solar para o funcionamento, né? Em dias que eu tenho um tempo mais nublado, a captação de raios solares diminui, então compromete um pouco o aquecimento, né? A gente vai ver que isso é compensado por conta da configuração do sistema, né? Por conta do boiler lá. O custo de implementação, apesar do desenvolvimento da tecnologia, de a gente ter linha de crédito justamente para esse tipo de sistema, ainda assim um custo de instalação é alto, né? Ele acaba se pagando em torno de 5 anos, né? Para média para edificações residenciais. Então o custo para implementação ainda costuma ser muito alto. Apesar de depois a longo prazo você ter um lucro muito bom, né? Inicialmente você tem que ter um dinheiro para implementar esse sistema. Os aquecedores solares, pessoal, eles são sempre de acumulação. Para o uso do sistema de aquecimento solar, eu tenho que observar algumas condições. O local de instalação dos coletores, pessoal, os coletores são as placas, né? Já a gente tem algumas imagens para mostrar isso, são as placas que captam a radiação solar. Captam a radiação solar. Situar os coletores em local mais próximo possível, né? Justamente do reservatório de água, justamente para evitar as perdas, né? Permitir que a água que sai do coletor chegue no boiler, que é o sistema de armazenamento, praticamente com a mesma temperatura que ela saiu do coletor. Prever em local de fácil acesso, né? Comandando do sistema auxiliar de aquecimento para impedir o funcionamento em períodos de que a utilização de água quente. Caso haja necessidade de bombeamento, instalar sensores térmicos e termostatos justamente para identificar quando vai ser preciso fazer esse bombeamento e a recirculação da água. Aqui temos uma imagem, pessoal, que mostra um detalhe esquemático que mostra os principais componentes do sistema de aquecimento de água utilizando energia solar. Então aqui nós temos o reservatório, né? De água fria, ok? Aqui eu já tenho reservatório de água quente, né? Ok? Que é conhecido como boiler, né? O que mais que nós temos aqui? Aqui a gente tem o coletor, né? Coletores, que eu tenho dois, né? Que são as placas. O item 4 aqui, pessoal, tem a subida de água quente do coletor, né? Então aqui, olha, sai do coletor, subida de água quente. 5, descida de água para o coletor, né? A água vem para o coletor, é aquecida, né? Então a gente pode até colocar cores diferentes aqui para facilitar. Chamar aqui de água fria, né? Geralmente essa água já está a uma temperatura maior do que a temperatura da água que chamamos de água fria, tá bom? Passa pelos coletores, né? Depois, aqui, ó. Aqui no item 6 nós temos o sistema auxiliar de aquecimento, pessoal, olha. Esse sistema auxiliar de aquecimento é basicamente um resistor, tá bom?
ele tá aqui para garantir que em períodos do ano, em meses do ano, onde eu não tenho praticamente radiação solar, onde a radiação é muito baixa, né, eu posso utilizar esse sistema de aquecimento auxiliar. Então, eu vou precisar de um ponto de energia elétrica aqui justamente para fazer a conexão. E aí, esse dispositivo aqui funciona e aquece a água aqui no interior do reservatório. Aí, ele vai funcionar basicamente com um sistema de aquecimento elétrico, ok? Se eu não conseguir energia térmica suficiente, né, radiação solar, a gente for pensar aqui, olha, eu tenho, ó, radiação solar. Aquece os tubos que estão aqui dentro. Esses tubos que estão aqui dentro são ocos e passam água pelo seu interior. Essa água aquecida é depois distribuída, né, através do sistema de tubulações. Número 7 é a entrada de água fria, né? Aqui, olha. Esse número 7 aqui. Entrada de água fria, ok? Entrada de água fria para o boiler, né? Ela sai direto do reservatório para o boiler, né? Do reservatório para o boiler. Vou marcar aqui, ó. Água fria, né? A número 8 é a saída de água quente, tá bom? Essa saída de água quente, pessoal, é justamente para consumo, tá? Nós estamos falando, ok? Para consumo, vou colocar aqui água quente para consumo. O 9 é o respiro, né? O 10 é o consumo de água fria, né? A tubulação para coluna de distribuição para água fria, né? E o 11 é o dreno dos coletores, ok? Dreno dos coletores. Beleza? Aqui uma visão em perspectiva, né? Aqui tem uma espécie de corte, né? Para observar a mesma imagem, né? Perceba que o reservatório de água quente, o boiler, ele fica numa posição mais baixa do que o reservatório de água fria, né? Tem um desnível geométrico aqui justamente para permitir facilitar essa circulação aqui, tá bom? Aqui tem outra imagem que mostra o reservatório também de água fria, né? Então aqui a gente tem de água fria, né? Aqui nós temos o reservatório de água quente, né? Ok, aqui as placas solares, né? Aqui mostra, pessoal, que essas placas têm que ficar posicionadas na parte do telhado onde eu recebo a maior radiação ao longo de todo o dia, de modo geral, é voltada para o norte, tá bom? Aqui tem que ter a latitude mais ou menos, né, de 5 a 10 graus, essa inclinação, para permitir um melhor posicionamento, melhor captação da radiação solar. Beleza? Então, aqui mostra o sistema de funcionamento, né? Eu tenho água fria descendo, ok? Depois água quente subindo, né? Então, ó, só pra gente... Eu tenho água fria, né, que sai do reservatório e alimenta o boiler. Essa água fria na posição mais baixa, por conta da água fria ser mais densa, né? Então, ela ocupou a posição mais baixa. Vem aqui. Essa água, ela passa por essa tubulação, entra nos coletores. À medida que ela passa pela tubulação, que geralmente é de material metálico, às vezes de cobre, por aqui ela é aquecida, né? E aí ela é aquecida e ela sobe de novo, ok? Aqui já é água quente, ó. À medida que ela entra nessa parte aqui, pessoal, do reservatório, do outro lado, né? Aqui não mostra, tem a saída para consumo e utilização. Beleza? Aqui, ó, tem o dispositivo, né? Ok? Aquecimento, vou chamar de aquecimento auxiliar, né?
sistema de aquecimento auxiliar, tá bom? Justamente se o sistema não funcionar por conta de uma baixa radiação solar, entre outros fatores, né, nós temos esse sistema de aquecimento que é auxiliar. Ok? E aí nós estamos vendo aqui apenas uma placa, né? Mas essas placas podem ser associadas para me conseguir aquecer um maior volume de água e manter o reservatório em funcionamento. Tem um vídeo aqui, pessoal, que mostra o sistema de aquecimento de água através de energia solar. Vamos acompanhar. Este vídeo mostra o sistema de aquecimento solar termosifão em uma instalação residencial, as características de seu funcionamento e recomendações gerais para limpeza e bom desempenho. O sistema de aquecimento solar, coletor e reservatório térmico deve ser instalado por profissional capacitado, preferencialmente do programa Qualisol Brasil da Abrava. Sua montagem deve ser realizada de maneira segura sobre o telhado do imóvel, em local sem sombreamento, de forma que fique fixo e suporte a ação dos ventos da região, e o coletor deverá estar inclinado corretamente. Assim, receberá a maior quantidade de horas de sol durante o ano. Para o sistema em termosifão funcionar corretamente, é imprescindível que o reservatório térmico seja instalado em um nível mais alto que o coletor solar e que, por sua vez, a caixa d'água esteja instalada também em um nível superior ao reservatório térmico. A alimentação de água ao coletor solar é derivada da parte inferior do reservatório, que é ligada na parte inferior da placa solar. Já a tubulação que conduz a água aquecida na placa solar sai da parte superior do coletor solar e é acoplada na parte superior do reservatório. Ao reservatório deve ser acoplado o tubo de alimentação de água fria que vem da caixa d'água. As tubulações de água fria e de água quente, esta última de cobre e isolada, seguem aos pontos de uso. No encontro das duas tubulações, devem ser instalados registros misturadores em formato Y, pois assim os fluxos de água quente e fria serão misturados e serão direcionados ao consumo na temperatura para o banho mais confortável. No reservatório, a água de menor temperatura se concentrará na sua parte inferior e será conduzida pelo tubo de cobre para ser reaquecida no coletor solar. Uma característica importante do sistema termosifão é o fato de que não precisa de bombeamento elétrico para a circulação da água entre coletor e reservatório. Quando a água está em processo de aquecimento, são formadas camadas de diferentes temperaturas da água dentro do reservatório, onde o volume mais quente fica na parte superior, pois tem menor densidade que a água morna, e que por sua vez tem menor densidade de outra camada de água mais fria que fica no fundo do reservatório. As camadas superiores da água terão sempre temperaturas mais elevadas que as camadas inferiores. Na circulação por termosifão ou natural, a água circula entre o coletor e o reservatório térmico somente pela força criada pela diferença de temperatura da água no circuito. A água, quando é aquecida, fica mais leve e é empurrada pela água mais fria, que é mais pesada. Finalmente, a água aquecida que está armazenada no reservatório térmico é conduzida por meio do tubo de saída de água quente isolado que deriva da parte superior esquerda do reservatório para o uso na residência. Nesse ponto de uso, também há uma tubulação de água fria que se junta ao tubo de água quente no misturador para que o usuário regule a sua temperatura de seu conforto. Para o correto funcionamento e melhora da eficiência energética do coletor solar, é necessário que seja feita a limpeza do equipamento, que é muito simples. Para limpar o vidro do coletor solar, é recomendável lavá-lo com água corrente fria em horário de baixa temperatura. Pode ser utilizado sabão neutro e uma vassoura de cerdas macias, esfregar com cuidado para não riscar o vidro.
Como o coletor solar fica exposto ao ar livre, pode acumular poeira e folhas, dentre outros resíduos que podem afetar o seu correto funcionamento. Essa manutenção deve ser feita a cada 6 meses ou de acordo com a necessidade que a região exigir. Para executar essas atividades, tanto de instalação como de limpeza, é necessário observar todos os procedimentos de segurança de serviços em altura, utilizando os equipamentos de proteção individual de segurança. E aqui, pessoal, algumas normas complementares para compreender bem todo o processo técnico de dimensionamento, né, sistema de aquecimento, utilizando energia solar. Bem, nós vamos encerrando a primeira parte da aula 10 por aqui, reservando a segunda parte da aula de número 10 para falar dos materiais utilizados nas instalações prediais de água quente. Ok? Deixo com vocês o meu abraço. Até mais.